Fala galera criticante, sejam bem-vindos a mais um Papo Crítico. E como eu disse anteriormente, hoje a gente está repostando aqui alguns papos que eu já tive lá no passado, né? Já tá postado no YouTube. E o papo de hoje é com o Antônio Pop, um dos criadores aí do Old Dragon. A gente falou sobre RPG de modo geral, da concepção do Old Dragon, né? Porque na época que a gente gravou esse papo tava lá no financiamento coletivo do sistema. E antes da gente começar, queria lembrar vocês que se quiser participar e ajudar o canal a trazer mais conteúdo como esse, entre no apoia.se/ladoscríticos. A partir de R$8 você pode ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo. Muito obrigado, galera. Fiquem aí com o episódio. Boa noite, galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Crítico. Eu sou o Theory e hoje estou aqui com a presença ilustríssima Antônio Pop, Mr. Pop aqui, um dos autores, né, de Old Dragon. Agora estão lançando o Old Dragon segunda edição. É um prazer, né, estar conversando aqui com você, Antônio. Hoje a gente vai bater um papo crítico aqui, né, conversar sobre RPG, sobre a vida, sobre Old Dragon, por que não, né? E queria antes, né, o que eu faço aqui geralmente é pedir para a pessoa com quem eu vou conversar se apresentar, né? Então pode falar quem é você, da forma que você quiser, né? Aquele momento Marília Gabriela aqui, né? Quem é Antônio Pop, por Antônio Pop. Bom dia, boa tarde, boa noite, o pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo, para você que está escutando a gente depois enquanto lava a louça, ou dirige, ou faz yoga, não sei lá o que você está fazendo. Meu nome é Antônio Saneto, mas graças ao tio Nito eu sou conhecido como Antônio Pop. Eu sou um dos sócios da Burô Brasil, uma editora de jogos de RPG aqui do Brasil, e um dos autores, junto com Rafael Beltrame, da segunda edição do Old Dragon. Fui um dos autores da primeira edição do Old Dragon, e estamos aqui para jogar conversa fora e falar de RPG, que todo mundo gosta. É isso aí, cara. E assim, é um prazer conversar com a galera que produz, né, para o cenário nacional, né, e vamos começar falando um pouco de Old Dragon, né, ô Antônio, porque, assim, o Old Dragon, ele felizmente foi uma porta de entrada para o RPG para muita gente, né? Principalmente no cenário nacional, porque a gente tem várias barreiras que acabam impedindo o RPG, né? De como o Tio Nitro diz, né? De subir o morro, né? De chegar para aquelas pessoas muitas vezes periféricas, né? E a gente tem essa questão da linguagem, mas também a gente tem uma questão da questão financeira mesmo, né? Do acesso ao jogo, né? E uma coisa que eu vi no Old Dragon e que vocês mantêm desde a primeira edição, né? E que me chamou muita atenção, eu não sei, eu tenho uma percepção, eu queria jogar isso pra você falar se essa percepção minha tá correta ou não, mas eu sempre tive a percepção que vocês são muito preocupados com isso, vocês como editora, né? Como projeto no geral, porque vocês deixavam o PDF lá pra pessoa baixar, né? Então você baixa isso e gostar você compra, né? Então isso aí eu acho que assim possibilitou, né? E não era um PDF assim qualquer, né? Era o PDF, entendeu? Era o PDF mesmo. Então isso eu sempre admirei bastante, né? Admiro todo mundo que tem esse tipo de atitude, né? No cenário de RPG, porque eu acho que ajuda o RPG a crescer. E eu queria ouvir de você, assim, essa preocupação é só uma percepção minha mesmo? Ou isso veio de vocês realmente? Vocês tiveram isso desde o início, né? Como que isso veio para a segunda edição do Old Dragon? Vocês mantiveram isso? Então, é uma preocupação desde sempre, né? Desde a época da Red Box, sempre teve essa preocupação de tornar o jogo. A gente sabe que o RPG é um hobby caro, é um hobby pouco acessível, é um hobby que demanda ele tem algumas singularidades que fazem com que ele não suba o morro, para usar a expressão do tio Nitro, tão facilmente, mas a gente tem isso como ponto focal e central na estratégia. Como jogo nacional, ele precisa refletir a realidade do Brasil, e a gente não pode se dar o luxo de criar jogo mega hiper cheio, repleto de
luxo e ele acabar custando R$300, R$400. Então a gente sempre foca em ou disponibilizar o PDF gratuitamente. Nesse caso a gente não tem pirataria, né? Eu tenho divulgadores, eu tenho o pessoal do marketing que faz os PDFs pra gente por aí, pelas internet da vida, e isso acaba revertendo em retorno, né? Em venda, porque o cara pega o PDF, acha legal, acha que o jogo é para ele e depois compra, né? Aí compra o livro básico, aí depois vai comprando o suplemento. Não tem muito que você lutar, não adianta você sentar em cima da tua criação e achar que falhar o teu PDF é roubo e tal, não tem muito o que fazer. Então a gente abre mesmo, disponibiliza, quer jogar, joga, pegou, leu, achou que é uma porcaria, bota na lixeira do computador e apaga, ou não bota na lixeira, guarda naquela pasta, naquele HD, não sei quantos gigas de PDF que você nunca vai ler, tá valendo, a gente não tem tempo ruim. Cara, e eu acho isso até, assim, muito inteligente da parte de vocês, né, fazendo aqui um elogio, porque é realmente isso, né, acho que quem gosta do negócio vai comprar, né? Ele vai consumir aquilo, né? E vocês produzem muito mais conteúdo, né? Eu achei muito interessante isso, né? Que tem, né? A gente viu isso desde do OD primeira edição e agora saindo no financiamento coletivo da segunda edição também, vários suplementos, né? De cenários, de livros extras, né? De coisas que a pessoa pode expandir aquilo, né? O jogo básico ele já é completo em si só, dá campanhas de anos ali, mas a pessoa pode expandir se ela quiser, né? E quem gosta, cara, RPG é um negócio assim que é um hobby que eu percebo que mexe com fantasia, mexe com imaginação, e eu percebo que isso, cara, entra assim na identidade da pessoa. Quem curte um RPG, cara, vira o paladino daquele RPG, né, cara? Então, tipo assim, nossa, vem jogar, vem participar, vem curtir isso aqui, sabe? Então, eu acho muito interessante isso que vocês fazem, né? E aí eu queria, como autor, né, ter essa oportunidade de conversar com um autor de RPG. Uma coisa que eu queria perguntar pra você é que, assim, eu tenho um servidor, tenho um canal aqui, né? E a gente abre espaço para as pessoas procurarem mesas, abrirem mesas lá no canal. E muitas vezes aparecem pessoas criando sistemas, né? Que é algo que a gente sempre incentiva, né? Crie seu sistema e faça, né? Mas algo que a gente sempre fala também é a importância de você ter referências antes para poder criar o seu sistema e da importância também de você testar aquele sistema que você está criando, né? Porque senão, por que você vai criar um sistema se já existe alguma outra coisa que já foi testada antes que funciona para aquilo, né? Então, assim, eu queria ouvir de você, assim, né? Quais são as suas referências, né? No RPG no geral, né? E como isso influenciou aí na criação do OD. Mas vamos pensar na segunda edição agora, né? Que é a que está no financiamento coletivo. Então, só para falar um pouquinho sobre criação, eu não gosto muito de entrar nessa discussão que a gente vê com muita frequência, por exemplo, no Facebook, né? Gente, sistema próprio hoje é um sistema que você vai jogar, ou vai comprar, ou vai se divertir daqui a um tempo. Você mata a ideia do cara logo ali. Não tem renovação, sabe? A gente ia estar jogando os mesmos RPGs aí dos anos 70 se nenhum sistema próprio tivesse vingado. Dar tiro no pé. É besteira, né? É uma discussão nada inteligente. Então deixa o pessoal criar, deixa o pessoal fazer coisa ruim mesmo, porque a gente começa fazendo coisa ruim, coisa intragável, injogável. É assim que a coisa começa mesmo. Depois, com o tempo, com a prática, com o estudo, as coisas vão progredindo e vão melhorando. Bem, eu já criei uma cacetada, né, desde que eu comecei a jogar. Eu jogo desde muito novo. Eu comecei 7 para 8 anos, 88, em São Paulo, era garoto. Então, assim, eu já joguei muita coisa, eu já mestrei muita coisa, eu já criei muita coisa. 95% das coisas que eu escrevi não serve nem para pagar o papel onde ele foi impresso. E, como eu disse, é assim que as coisas acontecem e começam, né? Com certeza, as minhas principais referências são as edições mais antigas, principalmente o AD e a Caixa Vermelha, que foi por onde eu comecei a jogar, né? A Redbox. O nome da editora era Redbox por conta da caixa, por eu ter começado a jogar através dela. Essas são as minhas referências RPGísticas da vida, e eu vou estar lá 90 e tantos anos na praça, tirando os outros velhinhos que estão jogando dominó para jogar meu RPG, e vão continuar sendo as minhas referências. Eu fui formado no AD&D segunda edição, ainda na versão azul, depois na versão da capa do guerreiro com a mão esquisita, né, como ele fala, e a caixinha vermelha. Para a segunda edição do Old Dragon, também foram as minhas referências, mas
eu nunca me preparei tanto, nunca estudei tanto, nunca li tanto sobre RPG quanto o que eu li para produzir essa segunda edição. Eu li praticamente todas as edições do D&D até essa, né? Na terceira, não li a quinta, a quarta não dá para ler. Li Bier, li o Blue Homes, que eu gosto bastante. Sim. Bem divertido. Tem, inclusive, uma caixa física dele aqui em casa. É meu xodozinho, ainda tem os dados horrorosos, terríveis, mal feitos, mas tá lá bonitinho. Então, gosto muito do Homes, leio muito Homes. Li o OD&D, antigão, né? Aquele que era branquinho, né? Isso, você precisava do chainmail para jogar. Li essa desgramaiada de coisa toda, li muito jogo que hoje se classifica como New School, né? Old New School, li Troika, li Old School Essential, li o BX original, inclusive, o Essentials é mais simples, as coisas estão mais organizadas, li Mentes, li tudo. E tudo isso em maior quantidade, ou em menor quantidade, serviu de influência para o Old Dragon. Você lê com alguma atenção, você consegue claramente perceber de onde algumas ideias vieram, de onde algumas vieram. Cara, eu acho isso interessante, né? Você falou assim que você leu até um certo ponto, né? E a Lili colocou aqui no chat pra gente, né? Uma pergunta que geralmente aparece bastante, né? Ela falou assim, vou soltar uma polêmica, né? O OD segunda edição é OSR, né? Essa sigla do Old School Renaissance, Old School Revival, né? Que assim, esse movimento que busca remontar a velha escola, né, como se diz, né? E assim, deixa eu dar meus 2 centavos aqui antes e vou jogar para você, tá? Eu vejo que às vezes, né, essa categorização tão forte, assim, isso precisa ser OSR porque tem tal característica, né? Isso acaba, essa rotulação acaba por limitar muitas vezes, nesse sentido de que, como você disse, né? Você precisa não estar preso a amarras para criar coisas novas, para usar, para fazer coisas diferentes, né? E eu acho que às vezes, né, essa definição do que é o OSR vai ser muito subjetiva, né? Não tem uma definição. Talvez o OSR, já que ele é um revival, né, ele é uma renascença, ele pode ser na arte, né? Por que não? Ele pode ser no estilo de jogar na mesa, né? Então, isso é o que eu penso, tá? Eu vejo claramente para mim essas referências no Old Dragon primeira edição e assim, dá para ver tudo isso que você falou das suas referências, né? No Old Dragon segunda edição. Então, ele faz esse conjunto, né? Pelo que eu pude ler até agora, não cheguei a ler completamente, né? Eu li mais o Fast Play e tô dando uma lida agora no livro completo mesmo, mas tem toda essa amálgama e de um jeito com coisas novas, né? Com o ar fresco de 2022 aqui. Então, é isso que eu penso. O que você acha dessa discussão que a galera costuma ter e essa briga para quem vai ser, se esse RPG aqui é OSR, isso aqui não é. O que você acha disso, cara? Então, eu acho que o grande problema da é que está exatamente no que é OSR. Como ele é um termo meio... às vezes as pessoas carregam a discussão, cai um pouco, pende um pouco para o lado academicismo, e não existe uma pacificação do tempo. Cada um carrega a sua própria OSR, né? Cada um carrega a sua própria definição de OSR. Então, você vai mostrar o Old Dragon da edição, por exemplo, para pessoas, ele vai falar, isso aqui obviamente, outras pessoas vão falar, não, de forma alguma, isso aí não é OSR. Tem gente que acha que a primeira edição não é OSR, tem gente que acha que eu acho que a primeira eu acho que a segunda é ainda mais, mas isso é dentro do meu parâmetro, dentro da minha expectativa do que é um jogo OSR. Você pega, por exemplo, determinados jogos mais hypados do momento. Vou pegar, por exemplo, um que eu li assim que saiu, até estava no meio do processo de escrita da segunda edição, o Troika, por exemplo. Você pega o Troika como produto, ele é esquisito, ele é estranho, ele tem uma arte completamente fora da caixinha. Às vezes você lendo, você olhando, você fala, não, jamais isso aqui é um jogo OSR. Mas se você olha com atenção, os principais elementos da OSR estão ali, tá inserido no texto, está inserido nas mecânicas, está inserido no jogo. Eu nunca joguei, mas provavelmente na forma de jogar, na hora de você praticar o jogo, ele vai estar inserido ali.
todas aquelas características, ou as principais características de um jogo OSR. Então, boa para um prato de torresmo, um chopão e uma mesa de boteco. Não tem martelo batido. Não, e eu acho que isso é legal, sabe? Às vezes o pessoal fica fugindo desse tipo de discussão, mas eu acho que é muito importante a gente ter, mas assim, eu acho que é importante isso você discutir, mas cara, no fundo, vou até usar um palavrão aqui, vocês me perdoam, mas no fundo foda-se, gente. O importante é você jogar o RPG, né? Se você curte um jogo que tem mais ali interpretação, né? Se você gosta, uma das coisas que mais me intriga no OSR é a fala, a conversa entre mestre e jogador, sabe? Isso me intriga demais. Eu levo isso pra qualquer jogo que eu tô jogando, cara. Seja o OSR, seja um jogo novo. Então, eu tô jogando um jogo, pode ser, cara, qualquer jogo, né? Eu gosto muito de conversar com o jogador, quando eu tô mestrando, ou quando eu sou jogador, conversar com o mestre, e falar assim, mestre, existe isso? Ele fala, olha, existe, mas tem tal coisa. E a gente vai conversando e construindo isso em conjunto. Isso é o que mais me intriga no RPG. Cara, então independente se ele tá em determinada caixinha, se ele tem tal rótulo, o mais importante na minha opinião, tá? E isso é a minha opinião, posso estar certo, eu posso estar errado, e posso estar os dois, tá? Mas eu gosto dessa conversa. E eu acho, assim, que é lógico, a gente não pode partir para esse subjetivismo também, porque senão não existe discussão nenhuma, tá? Mas assim, eu acho que determinados sistemas, igual o Old Dragon, né, tanto na primeira quanto na segunda edição, eles trazem muito incentivos para essa conversa, sabe? Eles trazem, dentro das suas mecânicas, incentivos para que o jogador e o mestre criem em conjunto, né? Usando aquelas regras que estão ali como diretrizes, usando aquelas regras que estão ali como base para criar suas coisas próprias, né? Então, assim, tem uma coisa que eu amei na segunda edição aqui do Old Dragon, né? Que é, assim, você tem 4 categorias de classes ali, né? E dentro delas você vai ramificando, né? Então, cara, isso dá espaço para tanta coisa, mas tanto tipo de combinação para você fazer suas próprias, né? Caso você queira, cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso e traz esse espírito de, olha, vamos criar uma mesa que é nossa, sabe? Isso foi pensado, assim, vamos fazer esse jogo que permite isso, né? Isso tava nos objetivos de você, do Beltrame? Tava nos objetivos, é uma característica que a gente já pensava na primeira edição e a gente só ampliou agora na segunda edição. A gente sempre teve a preocupação de criar o Old Dragon de forma que ele fosse modular. Às vezes isso não fica muito claro porque a gente não dispõe as regras de forma modular, né? Não está escrito assim, olha, para essa regra aqui de iniciativa, por exemplo, para mim é o exemplo mais claro. Você tem essa regra aqui, que é a regra oficial do sistema, mas se você tirar isso aqui, encaixar da sua mesa, você não quebra o sistema. Então a gente sempre teve a preocupação de transformar esses elementos do jogo, esses elementos mecânicos, em elementos modulares, para que cada mesa pudesse adaptar e modificar e usar da forma que mais encaixar no estilo de jogo daquela mesa. Então, o uso das especializações era uma forma de você não obrigar o cara a ter que criar uma classe inteira, de você não causar um dano de equilíbrio excessivo ou de falta de equilíbrio, né, na questão da criação das regras dentro, que você já fornece a classe básica e o cara precisa fazer uma skinzinha ali que vai incluir algumas habilidades. Isso é muito mais fácil de fazer. Quando a gente foi para a segunda edição, para a gente era óbvio que a especialização estava no cerne, estava no kernel do Old Dragon e a gente teria que continuar com esse sistema de personalização de personagem, mas a gente teve a preocupação de padronizar. Então você vai reparar que todas as especializações recebem habilidades no mesmo estágio, no mesmo nível. Os estilos de habilidades que as especializações recebem, elas normalmente conversam entre si, elas conversam até entre classes. A gente está trabalhando numa espécie de manual de redação para facilitar a produção de conteúdo, né? Então lá a gente explica assim, por exemplo, olha, normalmente as habilidades de primeiro nível, elas tendem a ser assim. As habilidades de terceiro nível tendem a brincar com essas mecânicas do sistema. As de sexto e as de décimo fazem Y, Z e H. Então, isso tudo foi pensado para tornar o ato de personalizar o sistema rápido, simples e indolor. E que você não tenha como dano quebrar o sistema ou danificar o jogo de alguma forma. E assim, uma coisa que eu achei muito interessante, né, é exatamente isso. A linguagem está escrita de uma forma muito clara, né? E assim, eu percebi que essa foi uma preocupação de escrever o texto de uma forma que não deixasse essa dubiedade, né? Que muitas vezes é o que causa desacertos nas regras, né? O que afasta novatos. Então eu percebi essa preocupação
com essa iniciação de novas pessoas no RPG também, sabe? Olha, isso aqui, por mais que seja algo que a gente já ouviu várias e várias vezes, como a iniciativa, né? Eu amei o jeito que vocês fizeram a iniciativa aqui. É simples, rápido, né? Pra quem não leu ainda, né? A iniciativa, você me corrige se eu estiver errado aqui, né? Mas pelo que eu entendi, você faz um teste ali de destreza, né? E os que passaram agem antes dos inimigos e os que falharam agem depois dos inimigos. Então você vai ter 3 etapas, né? Então os que estão antes, os inimigos e quem tá depois. É muito rápido você começar o combate, né? E pelo que eu entendi, assim, todos que passaram, vai quem de vocês aí quiser, sabe? Meio que aquela semi em grupo, sabe? Ao mesmo tempo, né? Então eu achei genial, cara. Achei muito bacana isso. Porque você não sabe aquela sensação de que, olha, vai começar combate. Então, vamos entrar no modo de combate. Você fica 2 horas ali pensando onde está cada pessoa, vamos rolar todas as iniciativas, coloca em ordem. Quando começa o combate de fato, já passou um tempão, né? Então, assim, eu gostei muito dessa mecânica de vocês, né? Achei muito bacana. A gente teve o cuidado com essa mecânica. Uma outra coisa que balizou o trabalho da gente é que a gente ia lutar pela... né? A gente tentou fazer um material que tivesse muitas opções. A segunda edição tem muito mais material que a primeira, cobre muito mais campos de regras do que a primeira. A segunda edição fala do estágio final de evolução dos personagens de uma forma que a primeira não falava. Ela fala de domínio, ela fala de combate de massa, ela fala de combate subaquático, ela fala de combate entre navios, de embarcações, de construções, coisa que a primeira não tratava. Mas, ao mesmo tempo, o conjuntinho básico para você começar a jogar, pra você juntar os 3, 4 coleguinhas do teu play, da tua rua, do teu colégio, é rápido. Tanto que o Fast Play, ele coube em 30 páginas porque a gente quis botar bastante magia, porque senão com 20 páginas você faz, com 15 páginas você monta um Fast Play decente para o Dragon. Então, o núcleozinho, o basiquinho que você precisa para jogar é muito pequeno. E aí depois, né, concentricamente, você vai expandindo. Então, a gente pensou o jogo para que tivesse todas as opções de design deparou para tomar, a gente tentou pender o máximo possível para a simplificação. Isso tem uma explicação também, porque quando a gente cria a primeira edição do Old Dragon, primeiro que a gente não tinha nenhuma pretensão de virar editora, de vender livro, de etc e tal, eram 3 blogueiros que se juntaram para escrever um D&D para eles usarem, porque a 4ª edição não dava para jogar, não se adaptou, era um jogo muito competente no que ele se propunha, mas muito alienígena para os elementos de D&D que a gente buscava. E eu já vinha desencantado com a 3.5 na época, aquele monte de modificador e trocentos ataques e não sei o quê. Então a gente sentou para criar um D&D para a gente jogar e relembrasse o D&D que jogava lá atrás. Acabei me perdendo, eu estava falando de... tá. Só que a gente, na hora de escrever veterano, a gente não percebeu que a gente também poderia atrair, agradar, inovar. Então o texto tinha essa linguagem que pontuou, porque a gente não escreveu para o início. Então o texto era direto, era rasgado lá, era na cara. Porque já está escrevendo para um cara que sabe o que é classe de armadura, o que é teste de defesa, o que é carisma. E do nada começaram a aparecer jogadores, aparecer clientes, que não sabiam o que era aquilo, que lia o livro e não entendia porque faltava aquela base histórica. Ele não conseguia reconhecer os elementos básicos do jogo. Para essa segunda edição, o pensamento já foi o contrário. Já que o livro é acessível e o iniciante vai começar por ele, então vamos pegar na mão desse moleque, pegar na mão da menina e vamos ensinar feijão com arroz para ela também. Seja um bom alicerce para ela aprender a jogar RPG. Então, o cuidado de ser mais detalhado nas coisas com mais detalhe do que havia na primeira edição. Não, e eu vejo isso, né? Essa questão de ir aprofundando aos poucos, né? Eu penso assim, eu gosto de fazer uma analogia que é igual uma cebola, né? Então, você tem o básico ali, mas você vai abrindo e você vai tendo outras camadas mais profundas e vai descascando ali, né? Então, eu percebi isso até no jeito como vocês fizeram, né? Para publicar o próprio material. Então vocês dividiram ele em diferentes livretos, né? Então você tem as regras básicas, que você pode jogar só com aquilo, mas você tem também as avançadas, você vai ter ali a parte dos monstros em um outro livreto ali também, né? Então isso fica até mais fácil de você perceber o que a gente está usando, qual que é o módulo, né, de fato, que a gente está acoplando nesse nosso jogo aqui, sabe? Então isso fica muito didático, né? Até na questão da fisicalidade, né? E isso foi pensado primariamente dessa forma ou teve alguma outra coisa que pensou, que norteou vocês a fazerem essa divisão do modo como vocês fizeram, né? Fala pra gente assim, como é que tá dividido o conteúdo do Old Dragon segunda edição? Então, desde o início a gente tinha na cabeça que seriam 3.
até para a gente facilitar a questão da acessibilidade. Uhum. A gente, sim, não tem dificuldade nenhuma, não teria dificuldade nenhuma em fazer um livro de 450, 480, 500 páginas. Na verdade, para a gente produzir um livro só de 500 páginas é mais barato do que produzir 3 livros de 150, 200 páginas. Só que para o cliente final não é. Então, eu dividindo o material em 3 livros, eu consigo torná-lo mais acessível e consigo torná-lo modular. Eu não vou obrigar o cara a comprar 600 páginas de material ou a ele acreditar que ele precisa ler 600 páginas de material para aproveitar eu não preciso fazer. Então, eu separando em 3 livros, eu faço o acesso, ele pode comprar em 3 vezes, ou ele pode ficar só com o básico, ignorar que os outros 2 existem, ou ele pode comprar o primeiro, comprar o terceiro e depois voltar a comprar o segundo. Eu, na verdade, eu dou uma leque de opções, sempre tendo em mente, e assim eu facilito o acesso do cara ao meu material. Como eu disse anteriormente, isso é conversa séria, sabe? Tornar o jogo acessível é muito relevante, é muito sério. Para quem analisa, por exemplo, eu vi gente, por exemplo, vir falar, cara, como é que vocês fizeram isso? Vai ficar ruim para as outras editoras. Cara, que loucura, 8 livros, R$69 em PDF, isso tá muito barato, comparado com o jogo X, com o jogo Y. Então, é assim... Para a gente é importante que seja. É importante que o mercado, que o público tenha acesso. É barato porque a gente conseguiu fazer barato. Porque tem 2, 3 anos que a gente está lutando contra a alta de papel, contra a guerra de Ucrânia, contra a pandemia, para conseguir uma forma de botar o material no papel de uma forma que seja... Então, ela é a visão do material em 3, que acabou ficando assim. Basicão no primeiro, no que a gente chama de LB1, livro básico. Expansões de regras, cobertura de temas que não são essencialmente básicos, dão de um tempero para o jogo, e aí entra naquela questão dos níveis mais avançados, né? O primeiro livro vai do primeiro ao 10º, do 10º ao 15º, entra na questão de domínio, traz mais opções de raça, especializações, tudo que foi bem essencial para você jogar, bem basicão, ficou no primeiro livro, e o que expande a sua experiência de jogo, melhora a tua experiência de jogo, cobre determinados nichos de regras que não são essenciais, mas são interessantes. Ficaram no segundo livro. E o bestiário, que a gente renomeou para monstros, que a gente também trata de inimigos que não são monstros, cultistas, fanáticos, bandidos, etc, etc e tal, ficou para o terceiro livro básico, que a gente chama de LB3. Cara, muito, muito bacana, cara. E assim, eu vi que é exatamente essa a pergunta que eu ia fazer, né? Isso ficou refletido, né? Todo esse trabalho seu, ele também se reflete em como a comunidade compra essa causa, sabe? Eles percebem esse cuidado porque, cara, o negócio não teve nenhuma hora e já foi financiado, sabe? Então, eu acho que, assim, o pessoal entende, né, que existe essa preocupação por parte de vocês em tentar trazer o melhor possível, né, de forma acessível para todo mundo, né? Então, assim, a melhor validação é o mercado, né? Você joga ali, a galera mostra para você, né? Então, assim, não tem como... falar disso, né? O André Ricardo falou, né? Perguntou aqui, né? Então, o livro básico já é necessário para jogar sem precisar dos outros? É aquilo que a gente tá falando, né? Pelo que eu entendi aqui, você já consegue jogar com o livro básico, né? Mas se você quiser colocar outros temperos, como essas regras mais específicas, né? Sei lá, de combate subaquático, né? Aí sim você vai precisar dessas outras regras, né? Mas nada te impede, né? Porque o jogo foi feito, pelo que eu entendi dessa forma, pelo que eu pude ler, para que você consiga usando aquelas diretrizes, criar sua própria regra de combate subaquático, se você quiser, né? Não tem problema em fazer isso também não, né? Não, tem problema nenhum. E é exatamente isso que você percebeu mesmo. Quem foi que fez a pergunta? Foi o André Ricardo. André, é exatamente isso. Com o livro básico, o LB1, tá, se não me falha a memória, 99, o livro físico mais os PDF, você joga por ano. Ele vai fazer o acompanhamento do teu personagem lá, de homem comum do povo, que acha que é alguém, em um herói mais ou menos relevante de 10º nível. Só aí você tem anos de campanha. O sistema é muito simples e flexível, de modo que você consegue criar as regras. Existem lacunas escondidinhas ali nas regras propositais, né? A gente não fica mega detalhando as coisas para tornar a coisa simples e para permitir essa esse julgamento do árbitro, né? Essa definição das regras em mesa pelo mestre. E aí, com o tempo, jogando, mestrando e tal, o cara vai ganhando uma casquinha, vai ganhando uma experiência e ele consegue criar as suas próprias regras ali. Nossa, você pega um cara que conhece o Old Dragon já de bastante tempo, você joga uma regra para ele consegue ali na hora criar 3, 4 temas em cima daquilo. Na minha mesa usa isso, numa mesa que eu joguei usa aquilo, não quebra o sistema, porque ele é feito para ser assim mesmo, é proposital
e funciona dessa forma. Cara, maravilhoso, cara. E assim, uma coisa maravilhosa também que já veio no financiamento coletivo, gente, que me chamou muita atenção, foram os cenários, né? Então, você vai ter ali, você já tem um jogo ali que a gente chama de vanilla, né? Que assim, é o padrão que você pode aplicar em qualquer coisa. Mas você vai ter também vários cenários, né? Que você pode pegar essas regras e aplicar com regras de cenário incríveis, né? Você tem Valance ali, né? Dependendo das metas, né? Que eu acho que vai bater em breve aqui. Você tem também o Ark, né? Que é o cenário aí do Samuka, né? Grande amigo meu. É um deserto muito doido, assim, psicodélico. Então, eu tô doido pra ver as regras de Old Dragon, segunda edição, por exemplo, funcionando em Ark, né? Que esse deserto tenso, né? Isso mostra essa flexibilidade, né? Ao mesmo tempo que ela pode funcionar. Eu não quero um sabor muito diferente, eu quero aquele padrão. Beleza, você consegue também, sabe? Então, isso é muito doido. E você ter tudo isso. Olha, cara, eu fiquei realmente impressionado. Eu tô falando isso aqui, né? Não tô recebendo pra isso, não, tá, gente? Tô falando de coração, tá? Tem jabá aqui, não. Não tem, não. Eu tô falando porque assim, eu fiquei muito animado, porque com um apoio você tem acesso a muitas coisas aqui, realmente você consegue ter muito acesso aqui uma coisa que eu queria perguntar pra você, né, se surpreendeu pra vocês como é que eu vou falar, a galera comprar tanto assim, né, a receptividade do público, né? Surpreendeu vocês ou já estava esperando mais ou menos por isso? Então, eu acho que a forma não surpreendeu. O volume talvez tenha surpreendido um pouco. A gente tem uma comunidade em torno do Old Dragon sensacional. Desde sempre, desde a primeira edição, desde o início, sempre foi uma comunidade participativa, inclusiva, não tóxica, sempre foi uma comunidade que produziu muito material. Aí eu não sei, é aquele dilema do Tostines, né? Eu não sei se a galera produz material porque é fácil ou é fácil que a galera produz material. Uhum. E, assim, sem correr o risco de parecer demagogo, coisa e tal, cliente, né? Nós todos somos clientes de alguma empresa, de algum profissional, de alguma pessoa. Cliente, de uma maneira geral, não é trouxa, não é idiota. Né? E eles sabem quando estão sendo tratados com respeito, quando eles estão sendo tratados com reverência, ou quando eles são apenas números, ou são apenas dinheiro para o fornecedor. E no nosso caso, a gente sempre escutou a comunidade, a gente sempre colocou a comunidade como ponto central de desenvolvimento dessa edição, por exemplo. Com um playtest aberto de 6 meses, 6 módulos, mais ou menos 2.000, 2.200 downloads cada um dos módulos, centenas e centenas de e-mails e formulários preenchidos para a gente conseguir decifrar o que o povo queria em 15 dias até lançar o próximo módulo. Sempre foi muito aberto. Eu sou uma pessoa que, apesar do pouquíssimo tempo, procuro estar sempre presente, procuro responder, se não todas, a imensa maioria das dúvidas. Sou muito direto. Pop, vai ter, 15 kits de dados, 50 miniaturas numa caixa linda, de luxo e não sei o quê. Não vai ter. Mas não vai ter por causa de YZ, não dá para fazer, vai ficar caro, eu não quero te cobrar R$300 nisso, não adianta pedir, não tem como fazer, se tivesse eu faria, porque eu também gosto da ideia. Então, quando você trata o cara assim, de igual para igualdade, sem enrolar, sem mentir, sem meias palavras, o cara acaba percebendo que você, é um cara legal, que tá fazendo uma coisa que ele vai curtir, e que está inserindo ele na construção dessa coisa toda. Quando você parte desse pressuposto, as pessoas se aproximam, né? Sabe, é inerente, não tem muito para onde você correr e como fugir. Tava mutado aqui, pra live aqui. Cara, realmente, exatamente, cara, acho que essa receptividade do público demonstra exatamente isso, né? Esse respeito aí com o que ele está sendo tratado, cara. Então, eu queria parabenizar aí pelo financiamento coletivo, né? Que já é muito mais do que um sucesso, né? Já está batendo aqui no momento que a gente grava essa conversa aqui, 373%, né? Olha que bacana, né? Então, muito feliz em ver um RPG nacional tá crescendo tanto assim, né? Tá alcançando tamanho, esse tamanho do público, e mais do que um RPG nacional, né? Um RPG nacional old school, cara, né? Que carrega o old school no nome, cara. Então, assim, muita gente tá tendo acesso a RPG pela primeira vez com o Old Dragon e vai ter com o Old Dragon segunda edição. Então, como é legal, né? Buscar essa tradição daquilo que você viu lá no AD&D lá atrás, né, no BX, por exemplo, né, que a gente gosta tanto, e trazer isso pra essa galera nova que, cara, pela primeira vez vai ter acesso a esse mundo de fantasia, sabe? Então, o meu objetivo aqui no canal, ele é sempre falar
né? E por isso eu tento, assim, às vezes quando eu percebo que eu tô usando termos técnicos demais, eu tô falando meio pro mesmo clubinho aqui, eu tento me policiar, porque o meu objetivo é sempre trazer gente nova pro RPG, sabe? É falar pra quem não entende nada do que é classe de armadura, igual você falou antes, né? O que é iniciativa ou carisma, né? Então a pessoa, ninguém tem obrigação disso, né? E eu acho, assim, que a gente tem, como comunidade, que ser receptiva a isso e ajudar, né? Eu vejo muita gente brigando, sistema tal é melhor do que não sei o quê, e fica apontando o erro, em vez de só jogar o que você gosta, sabe? O Tinito fala isso demais, eu acho que é o aprendizado que eu levo pra vida dele, né? Assim, o RPG já é um nicho pequeno. O RPG no Brasil, mais ainda. Então a gente fica brigando pra ver quem é melhor ou quem é pior, cara. Isso não vai levar a lugar nenhum, né? Melhor a gente ficar na nossa e trabalhar, e parece que é isso que vocês estão fazendo, né, cara? Então, queria parabenizar aí o trabalho de vocês, tá? Muito obrigado. E assim, o André também tá perguntando o seguinte, né? Vai ser possível criar material extra de fãs? Vai ter algum lugar para hospedar ou divulgar, né? E eu até expando essa pergunta, né? Essas diretrizes que vocês falaram de adaptação, né? De produção de conteúdo, de terceiro, third party que a gente fala, né? Isso vocês vão soltar pra comunidade, pra, sei lá, eu quero criar uma aventura pra Old Dragon segunda edição. Vai ter isso, né? Vai continuar com o Old Dragon Day, por exemplo? Então, vai continuar aberto. Na verdade, acho que a segunda edição vai ser mais aberta que a primeira, vai ser arreganhada. Uhum. A gente vai continuar com uma SRD online do livro básico, das regras básicas, para ver que todo mundo tem acesso às regras de formato organizado, simples, sem PDF, para você copiar e colar, usar da forma. A gente está trabalhando nesse material, nesse manual. Na verdade, são dois, né? O nome provisório é Manual de Redação, porque normalmente os guias de escrita, de redação, jornais, por exemplo, se chama guia de redação. Então, é um guia de redação e um material de estilo para ensinar, por exemplo, aplicar fonte, qual é o estilo, título do subtítulo, blá, 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 como é que usa aqui, qual é o recuo, qual é o parágrafo. Essas coisas que design gosta de inventar para deixar sem. Então, a gente vai trabalhar dois materiais, tanto para a comunidade quanto para outras editoras. Com as editoras parceiras, a gente vai ter uma proximidade ainda maior para a gente tentar dar uma combinada nos calendários de publicação, né? Porque como eu sei que a editora Raiz, Casa Buru, normalmente leva vantagem, porque tem aquele pseudo-selo do oficial. Se uma editora parceira, por exemplo, estiver trabalhando num material que vá conflitar com o meu, eu acabo prejudicando o cara. Então, a partir do momento que eu abro para ele, olha, o meu calendário para os próximos 2 anos gira mais ou menos em torno desses temas. Não trabalhem em temas muito próximos, ou tentem trabalhar de forma complementar, porque senão as coisas podem conflitar e vai dar problema. Então, a gente vai trabalhar, eles vai fazer uma ferramenta pessoal em casa conseguir produzir material. Estou quebrando a cabeça com as designers aqui da Buru. Não é uma prioridade agora, tá? Sabe, pau na máquina, são 8 livros, fora os outros materiais, de tentar criar templates o mais próximos dos materiais gráficos do Old Dragon para o Word, para assim, não ter desculpa para qualquer pessoa ser capaz de material para o Old Dragon e deixar ele minimamente bonitinho. Bacana demais, cara. Exatamente, assim. Acho que essa mesma pegada da distribuição, acho que isso vai... É isso que fomenta a comunidade, né, cara? A galera faz uma coisa legal, quer mostrar, né? Eu quero mostrar, olha essa aventura que eu fiz, olha essa dungeon, olha essa classe aqui, essa especialização, né? Então acho que isso tem tudo pra dar certo demais, cara. E muito bom também mostrar o calendário, né? Porque, primeiro, você mostra pro cliente, olha, tem isso aqui que eu vou poder me programar para comprar, para adquirir, e mostra também para editoras que querem ser parceiras, né? E produzir junto, opa, vamos nesse caminho aqui, né? Então, eu tenho parâmetro para trabalhar junto com vocês, né? Pra gente ir finalizando aqui, né? Para não tomar muito seu tempo também, viu, Antônio? Imagina. Eu queria... É sempre um prazer. Queria perguntar para você, assim, uma coisa que você tem orgulho, assim, cara. Gostei demais. Isso aqui é meu xodózinho na Old Dragon segunda edição, cara. Na segunda edição, meu xodózinho... Tá, eu tenho 2 xodózinhos na segunda edição. Na verdade, eu tenho 3 xodózinhos na segunda edição. E por uma coincidência do excesso de organização... Perdão. Normalmente, quando vou dar um visto a participar de uma live, eu trago um copo d'água e dessa vez eu, infelizmente, esqueci.
Por uma questão de organização, acabaram ficando os 3 no LB2, no livro de regras expandidas. Mas eu gosto muito da criação do modo legado. É uma coisa que eu me diverti muito escrevendo e foi escrito de uma forma que me agradaria se eu estivesse jogando aquilo. Acho mega divertido você, a partir do 10º nível, mudar o foco do jogo e passar a se importar com a construção do cenário, né? E na influência que o seu personagem, que o seu grupo de jogo vai ter no cenário, administrando um domínio, construindo um templo, assumindo uma guilda, na forma como isso vai interferir no jogo, ganhando um título, preparando um herdeiro que provavelmente vai ser o seu próximo personagem, tratando do final da vida e da final da vida com respeito com o personagem que você usou para chegar até o 10º nível. Eu gosto muito desse conjunto de regras. Eu gosto particularmente das regras de combate massa que também estão no L, pela simplicidade e pelo foco que eu consegui dar para jogadores não combatentes, né? Uma coisa que sempre me incomodou você é um mago. A aventura é uma aventura de guerra. Ou o mago não joga, ou o mestre joga com ele 5 minutinhos lá para fingir que ele tá participando, mas o foco da coisa tá toda no guerreiro, no clérigo, talvez no ladrão. Então eu consegui criar um conjunto de regras de combate de massa, onde os jogadores têm posição estratégica e interferem no resultado do combate. Bastante orgulho disso. E o outro xodozinho foi o sistema de RPG solo, com uma criação de masmorra baseada em rumor. Até conversando com o Tarcísio, uma coisa que ele nunca tinha visto, e eu meio que fiz sem querer e acabei fazendo uma coisa bem divertida, assim. Para quem não sabe, você joga sem criar a masmorra, mas você tem ali 9 rumores sobre ela. E conforme você vai andando nas salas, existe a possibilidade de você negar um deles. Então você vai investigando e vai reduzindo as suas possibilidades até você descobrir efetivamente tudo sobre aquela masmorra. Quando você confirma um dos rumores, aí você chega no clímax da aventura, enfrenta o vilãozão e a aventura acaba com você morto ou voltando para casa com as burras. Bom demais, cara. E assim, eu gostei desse sistema de criação com rumores, né? É que assim, querendo ou não, cara, você pode usar essa tática, né, para criar suas masmorras. Você não vai usar da mesma forma, mas você pode usar ela como diretriz para criar suas masmorras, né? Olha que interessante, tem rumores sobre as masmorras, né? Então você tem uma antecipação do perigo que a pessoa vai encontrar ali, né? Isso é muito, muito maravilhoso, cara, muito bom mesmo. Então, pra gente encerrar aqui, né, eu pretendo, né, no futuro aí, se o tempo permitir, mestrar uma aventura aí, jogar uma aventura aí no canal de Old Dragon 2ª edição, né? Vamos ver aí, vou organizar, a galera que segue lá no Discord, né? Sempre tá lá nos eventos, né? Tem um calendário lá. Então, discord.io/dados críticos, entrem aí, tá? E façam parte da nossa comunidade lá. Queria agradecer novamente, Antônio, sua presença aqui, né, bater esse papo com a gente, falar um pouco do produto de vocês, né, eu sei que não é fácil o tempo aí, mas obrigado novamente aí por vir aqui, bater esse papo conosco aqui, nos esclarecer um pouco mais sobre como foi o processo de criação e como tá sendo os bastidores aí desse financiamento coletivo. Muito obrigado, viu? Olha, eu é que mais uma vez reforço, eu é que tenho que agradecer pelo espaço de divulgação, de ter um lugar para poder falar de como foi criar, de como está sendo a campanha, da diferenciar tema. Agradeço de coração a oportunidade de falar aqui pro pessoal que está ouvindo a gente. Já me coloco à disposição aí, ó. Tô de pauta, não tem ninguém para chamar, curaram, lembra do Pop, manda uma mensagem, a gente faz o possível para chegar aqui correndo, entrar e preencher até buraco. O negócio tá disponível. É isso aí, galera. Muito obrigado mesmo, tá? Esse episódio aqui vai se transformar num podcast, tá? Que vai voltar, tá, galera? Tô prometendo isso há um tempo já, mas vai voltar com o Clube do Livro lá no nosso podcast, com nossas conversas sobre regras e tudo mais, mesas sonorizadas lá no podcast também, podem esperar isso, e esse bate-papo, né, nosso aqui no podcast Dados Críticos. Então, voltei a fazer live aqui no canal principal, não sei se a galera percebeu isso, tá? Mas vamos voltar tudo a organizar aqui pra ficar tudo certinho, tá? Galera, muito obrigado pela companhia de vocês, né? A coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo, então eu queria agradecer de coração por vocês doarem, né, o tempo de vocês para estar aqui ouvindo a gente, conversando com a gente, conversando no chat aqui também, tá? Obrigado de coração mesmo. Novamente, obrigado, Antônio. E até mais, galera. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.